Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro, né? Mais uma palestra espírita. Hoje vai ser direcionada por Hélio, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer pelo dia que tivemos hoje, embora tenha sido calmo, ou para alguns tenha sido um pouco com obstáculos, turbulência. Mesmo assim, a gente agradece porque todo momento de crise é um momento também de crescimento, né? A gente sempre aprende nas dificuldades da vida. Agradecer também é um grande aprendizado que a gente precisa adquirir para o nosso dia a dia. Tanto as coisas boas como as coisas não gratas, né? Mas em relação à noite de hoje, vamos pedir aos amigos espirituais que abençoem a nossa noite, para que através do irmão Hélio possamos ter bons pontos de vista sobre o assunto de hoje explanado, que a gente possa absorver, né, conhecimento, adquirir os ensinamentos que ele vai passar para nós e pedir aos nossos mentores, guardiões, amigos, pedir que eles permaneçam na nossa noite de hoje como convite, né, a um amigo nosso. E sejam bem-vindos aos nossos lares. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, nos livra de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensas, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E morrendo que vivemos para a vida eterna. Que assim seja. Então, vou fazer aqui a leitura do exórdio sobre o livro Pão Nosso, do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 88, correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. Mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica o infortúnio insuportável à influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento,
abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se a um círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, valorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vista ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Como ele diz aqui, se refere como o filho e o pai, né? Nós corrigimos os nossos filhos porque amamos e queremos que eles não cometam os mesmos erros, né? Deus também para conosco faz isso, né? Como eu tinha acabado de falar na oração, né? Que os obstáculos, as dificuldades, elas são impostas ali por algum motivo. Ou seja, para um aprendizado nosso, algo que nós não percebemos, né? Que precisamos melhorar. Ou pode ser para quem está à nossa volta. Também pode ser para quem está à nossa volta, através do nosso modelo de saber lidar com a situação, servir para o outro como um exemplo, né? Como um modelo mesmo. Como poderia também ser para testar a nossa fé. Os obstáculos servem para testar a nossa fé, até onde vai o nosso limite, para saber se realmente a gente aprendeu as lições que precisamos. E as coisas negativas, a gente, como a gente está aqui aprendendo, né, sempre, a gente sabe que as coisas negativas vêm para nos alertar que algo não está certo, pode melhorar, né? Que tem um propósito. Se a gente enxergar como um pai que está ali mostrando para a gente, porque filho nenhum gosta de levar carão, gosta de levar sermão, gosta de ficar de castigo, às vezes é preciso para que a gente possa realmente aprender, observar, né? E se consertar, né? Se ajeitar, né? Olha, vamos lá, né? A abertura agora é para o nosso irmão Hélio. Que os amigos espirituais te auxiliem, viu, Hélio, na noite de hoje. Fica à vontade, o tempo é todo seu. Muito obrigado, Raquel, por mais uma vez, por mais essa oportunidade que você me dá. A mim também, eu vejo que você também dá a muitas pessoas para que a gente possa, então, falar, apresentar, né, o Evangelho, né, e os nossos comentários, ponto de vista. Eu vejo que a gente está evoluindo, né, porque a gente tem compartilhado, né, e o grupo tem permanecido assim coeso, né? Já coeso. Tanto é que hoje, nesse momento, você pode estar onde for, mas já, quando chega esse horário, já lembra, opa, hoje tem a sala São Francisco. É impressionante como o costume, né, termina a gente levando, né, a esse tipo de conduta que é muito boa. Hoje eu trago os trabalhadores do Senhor. Eu fiz uma pesquisa, estudei e fiz algumas pesquisas para que a gente possa, então, fazer o contexto dessa pregação. E aí eu viajei, né, fui lá na Idade Média, fui lá na história, trouxe para que a gente possa entender, né, o termo aqui, o texto evangélico. Os trabalhadores do Senhor está no capítulo 20 do Evangelho, né, no item 5, que faz parte daquele capítulo que fala dos trabalhadores da última hora. E ele começa a dizer o seguinte: veja só, eu vou lendo o capítulo, mas eu vou parando para fazer os comentários, tá bem? Então, ele começa assim, ó: chegastes no tempo
em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Aqui vamos fazer um pequeno comentário. Aqui eu fiz dois destaques. Chegaste no tempo, eu fiz esse destaque, e eu fiz também um destaque de transformação da humanidade. Quando ele diz chegaste no tempo, é porque o tempo realmente, para que haja essa transformação, é o tempo atual, é esse tempo. Agora, como o texto aqui, essa mensagem foi lida pelo Espírito, foi dita pelo Espírito da verdade, em 1862, então, naquela época, o Espírito já dizia, o tempo é agora, para que haja a transformação da humanidade. Certo? Então, que tempo é esse? Né? Que tempo é esse? Aí vamos ver agora algumas curiosidades. A Idade Média é um período da história da civilização que sai de 1453 e vai até 1789. Em 1453, houve a queda de Constantinopla, né, pelos turcos. Então, houve aquele período em que a cidade de Constantinopla, né, foi invadida pelos turcos. Então, os historiadores demarcou. Aqui começa a Idade Moderna, porque antes era a Idade Média, a chamada a Idade das Trevas. Então, a partir de 1453, começou a Idade Moderna. Mas a Idade Moderna vai até 1789, com a Revolução Francesa. Né? Houve a queda da Bastilha. A Bastilha é uma prisão que era feita pelos soberanos, né? Pela monarquia, e aí ele pegava os presos, botava ali dentro. Né? Botava ali. Mas essa queda, mas o povo, quando se rebelou contra o soberano, né? Ocupou essa Bastilha, não foi para soltar só os presos, porque só eram 7 presos. 7 presos. Então, por que é que a queda da Bastilha teve tanta importância para esse povo? É porque na Bastilha tinha as armas e tinha as munições. O povo precisava dessas armas, dessas munições, para derrubar a monarquia. Né? Aí mudou o sistema de governo. Né? Então, de posse dessas armas, o povo, né, ocupou o poder. Acabou com a monarquia, que o povo estava insatisfeito, né, com a monarquia e com o clero. Né? Na época, a França tinha 3 estados, 3. O estado do clero, que mandava era a igreja, a monarquia, né, e a burguesia, que era aliada com o povo, né? Os plebeus, né? Os camponeses. Pois bem, agora veja só, transformação da humanidade. Sim, aí, com a queda da Bastilha, em 1789, começou a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea começou lá na Revolução Francesa e vem até hoje. Né? Até hoje. Aí, por que então essa transformação da humanidade? Só para a gente entender, por que a transformação da humanidade? Por que não foi a transformação do mundo espiritual? Por que, que o Espírito de verdade aqui falou que era da humanidade? Porque a transformação começa a operar nessa vida encarnada. Aí onde é que está uma das minhas provocações? Ela começa desde já. E eu vou dizer o que é que o reino de Deus deva está projetado para ser na Terra. Começar na Terra. E eu vou dizer isso. Isso é uma provocação. Aí, veja só. Nesse século, a partir do momento em que ele falou que chegou o momento, que já era esse momento que ele se refere, é a idade contemporânea. Não é a Idade Média. Aliás, não é a Idade Moderna, é a Idade Contemporânea. Né? 1862, quando ele falou isso. Pois bem, porque é os séculos das transformações. Né? Aqui nós passamos, desde o momento em que ele falou isso, para agora, a humanidade viu as transformações políticas, porque houve as revoluções, as transformações científicas, porque houve as invenções, as transformações sociais, porque houve o boom da vida social, da vida urbana.
né? Os camponeses vieram para as cidades, ocupar as cidades, construíram as cidades, inventaram as cidades, né? Populacionaram as cidades, né? E a burguesia se enricou. A burguesia era uma classe, né, que vivia do comércio. E essa burguesia ficou rica a partir dessa transformação do poder. E também a transformação religiosa. Foi aí que apareceu o Espiritismo. Então, foi um século de transformações. É por isso que o Espírito falou: chegaste o tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Então, as transformações é agora, desde já. Pois bem, continuando o texto: felizes serão os que tiveram trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movido apenas pela caridade. Aí eu faço aqui também 3 destaques: o campo do Senhor, o desinteresse e a caridade. O que é o campo do Senhor? O campo do Senhor diz respeito às máximas do Evangelho, às leis morais, às obras edificantes do Espírito, né, que é o amor, a fraternidade, a benevolência. Agora, preste bem atenção. Todo esse campo está relacionado ao outro, à relação com o outro. Ninguém ama sozinho, ninguém faz caridade para si mesmo, né? Tudo é em função do outro. A gente só perdoa porque tem o outro. A gente só ama porque tem o outro. Então, é uma relação coletiva, é uma relação onde o outro é importante na nossa vida. Tá? Então, o campo do Senhor está relacionado ao Evangelho, às leis morais, ao nosso aprendizado, ao nosso aperfeiçoamento, né? Ao nosso crescimento íntimo. Pois bem, aí vem o desinteresse. Desinteresse, não tirar vantagens, né, pessoais do outro, né? Porque a proposta é coletiva. Eu tenho que haver, nesse campo de relação, eu tenho que confiar no outro e o outro também confiar em mim. Para que o outro confie em mim, eu vou ter que dar a credibilidade através dos meus atos, das minhas posturas, né? Aí implica confiança. O desinteresse implica confiança. Pois bem, aí vem o termo que eu grifei também aqui de caridade. A caridade é um gesto de empatia, né? Do altruísmo. Rompe com o egoísmo, né? É o exercício da partilha. Aí não é que entra a socialização, né? A vontade da gente lutar junto, né? De a gente abraçar o irmão, né? E ajudar no processo da caridade. Pois bem, aí continuando o texto, fala: suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenho esperado. Eu também aqui fiz 3 destaques. Suas jornadas de trabalho serão pagas. O que é isso? Serão recompensadas. Tá? Ao cêntuplo. O que é cêntuplo? Vem de 100. Recompensada 100% do que tenho esperado. O que é isso? Esperado. Paciência. Ou seja, quem não tem paciência não será recompensado, né? E continuando, vamos ver: felizes serão os que houverem dito. Olha só, gente. Felizes serão os que... Isso está no texto, viu? Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Olha só, grifei as palavras houverem dito. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos. Gente, esse termo aqui está dizendo que você tomou uma iniciativa. Você foi protagonista de uma ação. Felizes são aqueles que houverem dito. Eu não esperei que alguém viesse me dizer. Eu que tomei a iniciativa de dizer. Então, o que é isso? É um convite para que a gente viva o Evangelho, né, ativamente, que a gente tome iniciativa, né, de exercitar, né, os ensinamentos de Jesus. Então, houver dito, iniciativa de alguém, é uma convocação, é uma ação protagonista, não passiva, é uma atitude proativa. Tá?
Pois bem, felizes serão o que houverem dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Olha, gente, trabalhemos juntos. Isso dá um caráter coletivo do chamamento, né? Implica sociedade, implica coletividade. E unamos os nossos esforços. O que é isso? É a partilha das nossas forças. É a solidariedade, é a disposição para que a gente possa, então, através da coletividade, através, né, dos irmãos, do grupo, do outro, do próximo, a gente implementar uma ação benéfica, uma ação boa, uma ação edificante, uma ação de construção desse novo tempo. Então, a palavra que está dita, que não é uma palavra morta, não é uma palavra calada, ela tem efeito na sociedade, ela tem efeito na sua consciência, ela te convoca para agir. Aí fala aqui, trabalhemos juntos e unamos nosso esforço a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Sua vinda, Jesus vem? Não, não vem. É apenas um reencontro que vai acontecer. Agora, encontre a obra acabada. Essa obra não está terminada? Não. Aí onde é que está a partilha do próprio Deus? Deus, o que foi que ele fez? Ele estabeleceu uma relação com os homens, com seus filhos. Ele socializou o trabalho dele, da criação do mundo. O mundo não está acabado, as obras não estão acabadas. A gente que tem esse papel de evoluir, de produzir a bondade, de fazer as transformações para que o mal, né, de uma vez por todas, na terra seja estipado, seja colocado para fora. Então, Deus foi camarada com a gente, né? E colocou na gente o compromisso. Nós temos o compromisso de acabar a obra de Deus, não por um fim. O pessoal parece que entendeu o contrário, acabar, vamos destruir. Não, acabar é terminar, é concluir. Aí onde é que entra a nossa responsabilidade social. O convite é social. Venha para a obra de Deus para trabalhar junto com os irmãos para construir essa obra, né? Então, é um compromisso para com a obra de Deus construir seu reino a partir da vivência presente. Deus não quer que você morra, que você desencarne, para que essa obra seja feita depois da sua desencarne. Deus está propondo que você faça o seu trabalho de construção, de regeneração dessa obra a partir desse mundo agora encarnado, desde já. Porque esse é o tempo que Deus está convocando para que a gente faça a obra desde já. Tá? Vivência presente quer dizer a encarnação atual, não postergar a nossa vida espiritual. Agora vem as duas provocações. Vou fazer agora as duas provocações. Olha, veja só, a primeira. Por quê? Por que a gente não constrói, não pensa em construir o reino de Deus a partir da encarnação atual, a partir da Terra? Por que esse reino não pode ser construído a partir de agora? A outra provocação. Qual o mal da gente pensar de que o reino de Deus será na Terra, será no mundo? Qual é o mal? Porque muita gente fala assim, não, o reino de Deus não é desse mundo. Qual é o mal da gente pensar que é desse mundo? Porque dá a entender de que o reino de Deus não é desse mundo, me parece uma situação muito confortável. Não é desse mundo, vou deixar para depois, vou pintar e bordar, então, não, vou ficar na minha, vou ficar só nessa de ler o Evangelho, de fazer minhas orações, não me envolver com as lutas de transformação social. Não. Mas quando a gente repensa essa máxima, quando a gente diz o reino de Deus pode ser aqui na Terra, aí ele te chama ao compromisso, para que a gente possa, então, trabalhar desde já. Tudo bem, eu estou errado. Ele está errado porque ele está dizendo que o reino de Deus é desse mundo. Tudo bem que eu fique errado, mas quando eu digo que é desse mundo, eu tenho a disposição para trabalhar em prol do reino aqui no mundo. Você entende? Mesmo eu estando errado, pensando dizendo para vocês que o reino de Deus é desse mundo, eu estou errado, tudo bem. Mas aí é com essa filosofia, é com esse pensamento que eu começo a me preocupar desde já na construção do reino de Deus. Então, não é um erro por bem? Eu estou errando por bem? Estou demais.
Quando eu digo o reino de Deus é nesse mundo, porque me dá um chamamento, me dá uma certa pressa de acabar, né, com a obra de Deus, conforme ele solicitou, conforme está dito no Evangelho, né, para que a gente assuma o compromisso da construção desse reino de amor, da construção desse reino, onde a gente possa conviver em paz, onde a gente possa, então, ter sossego, né, ter felicidade aqui nessa terra. Então, eu tenho essa preocupação. Se eu tenho essa preocupação, eu começo a me mover. Se eu não tenho essa preocupação, eu vou deixar para quando eu ficar desencarnado. Continuando aqui o texto, diz o seguinte, continuando o texto, porque a esses que tiveram essa iniciativa de convocar, né, de fazer as obras de Deus, os servidores, né, porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubeste calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que as obras não sofressem. Aí eu destaquei aqui o termo bons servidores, soubeste calar, melindres, discórdias e obra não, para que a obra não sofresse. Bons servidores significa os que servem, né? Servidor está dizendo, quem serve é servidor. Mas servir a quem? A quem? O texto nos remete à ideia de que vamos servir a Deus. Servir a Deus como? Como é que vamos servir a Deus? Servindo as obras dele. Quando você ajuda o irmão necessitado, quando você propaga o bem, quando você opera numa caridade, quando você faz melhorar o mundo, você está fazendo o melhoramento das obras de Deus, você está servindo a Deus, né? Então, esse é o que eu propósito. Agora, soubeste calar, porque há momentos em que a gente deve calar sabiamente. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Ele podia muito bem fazer uma revolução, chamar os anjos, sair daquela cruz, tal, para provocar uma revolução. Mas ele se calou, porque era um ato inconsequente e um ato, precipitado. Era um ato precipitado, porque a ciência não tinha evoluído. Então, Jesus preferiu calar. Mas ele não foi covarde. O silêncio de Jesus não é um silêncio de covardia, mas foi um silêncio de que naquele momento não adiantava. Estava até previsto, né? Também não foi suicídio, né? Então, Jesus não se calou, ele foi rebelde com relação às leis, os costumes de época, né? O modo da relação que os homens viviam, né? Os pecados, né? As injustiças, né? As relações totalmente diferentes, né? Dominação, né, que existia na época. Ele veio, então, né, moralizar, pregar a sua moral, mas de uma forma pacífica. Pacífica. Tanto é que quando Pedro pega a espada e arranca, né, a orelha do centurião, ele vai e recoloca a orelha lá. Ele, por sinal, recriminou o Pedro, né? Não era o momento, né? Pois bem. Agora, saber se calar significa uma sabedoria, né? É a contenção da nossa vontade, do impulso de fazer, né, de uma revolta. Não adianta a gente agir, né, com revoltado da vida. A gente tem que saber agir, né? Mesmo que esteja numa situação onde você está numa situação bem deprimente, você precisa pensar para tomar uma decisão, né? E quem age de cabeça quente, né, termina ou debaixo da terra, ou no hospital, ou na cadeia. E é uma fração de segundo, gente. O aperto do gatilho, de uma arma, é uma fração de segundo. Ali você toma uma decisão bem ligeirinho, porque você não pensou, você foi tomado pelo impulso. O impulso, né, da revolta, né, do ódio, da raiva. Ele tomou. É preciso você ter muita calma nessa situação. Melindre são aquelas pessoas que têm tendência, né, a se magoar com facilidade, né, afetação.
é mais o ressentimento, né, que não cabe também, né, na construção desse reino, o ressentimento. É preciso que a gente tenha, né, essa capacidade de perdoar, essa capacidade de superar as dores que alguém nos faz, né, e não guardar ressentimento. É preciso esse exercício. E a discórdia, né, que é uma falta de acordo, o desentendimento. Agora, nem sempre a gente deve, né, partir para o silêncio, porque há certa situação em que é preciso você se calar. Aliás, você falar em nome por exemplo, de alguém que sofre, um cristão. Né? Como é que eu vou ficar calado quando vejo um cristão necessitado, apanhando, sendo chicoteado, né, por uma pessoa de poder? Eu tenho que falar, gente. Jesus não se calou, não teve medo do poder. Jesus foi tão audacioso que ele montou em cima de um jumento velho, invadiu com os seus seguidores, entendeu? A arma que ele levava era ramos. E a palavra invadiu Jerusalém, que era o centro da época. Jerusalém, na época, era como se fosse os Estados Unidos hoje. Foi o que ele fez? Invadiu com seu grupo, seguidores, montado num jumento, velho. Num jumentinho. Olha porque a força dele não estava nas armas, não estava num cavalo, não estava. Estava na palavra. Então, invadir Jerusalém na época no jumento é como você invadir hoje os Estados Unidos no teco-teco ou no fusquinha. Ou mesmo no jumento. Então, foi uma audácia, mas ele tinha palavra. Ele tinha palavra. Então, para que a obra sofresse, para que a obra não sofresse, não decaísse, não retardasse, não destruísse, que a obra é essa, é o reino de Deus. Em resumo, serão chamados por Deus os que servirão, né? E que souberam calar, esperar, e os que lutaram, né, para a construção dessa obra. Eu faço uma referência ao capítulo 9, está perto de terminar, capítulo 9, que ele fala das injúrias e a violência, lá no capítulo 5. Eu vou ler o trecho aqui, veja só o que é que diz aqui, olha, só para completar esse ponto de vista. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados. Hoje é assim, né? Hoje o fraco e o pacífico é explorado, né? Tem muita gente que se aproveita da fraqueza do outro, né? E as pessoas de paz, normalmente, terminam sendo exploradas, né? Nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra. Olha aí o reino de Deus. Olha o reino de Deus. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada no mundo feliz pela expulsão do mal. Aqui a terra, já pensou, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o mundo vai ser regenerado. Então, aí é o reino, se começa o reino. Aí eu vou ler aqui uma coisa mais sequencial, né, para a gente concluir. Aí fala, mas infelizes, depois que eu li tudo isso, continua o texto, mas infelizes, o que, por suas disserções, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão, graças, graças. Mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça? Se não tiverdes piedade de vosso irmão, se vos recusasse a lhes estender as mãos, e se esmagaste o fraco em vez de socorrer. Então, é uma repreensão aqui, né? Uma repreensão. Por que pedir graças, né? Quando o forte, ele esmaga o irmão, né? Usufrui, explora, né? Mata, por sinal. Pois bem,
Porque pedis graça, se procurastes a recompensa dos prazeres na terra e na satisfação do vosso orgulho. Aí onde é que está o erro, gente? Aí onde é que está o grande equívoco da gente aproveitar a terra em vez de construir, né? Porque aqui tem muita riqueza maravilhosa, entendeu? Mas em vez da gente compartilhar a riqueza, da gente fazer um processo de compartilhamento, né? A gente pega, se apropria da riqueza, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Até mesmo dentro de casa. Pode ter certeza disso. Eu fiz um estudo a respeito da apropriação dos objetos de trabalho, quando eu trabalhava. Entendeu? Aí o que acontece nas pessoas que trabalham lá, servidores públicos? Põe seu nomezinho assim, ó. Tem um grampeador, bota fulano de tal no grampeador. Aí tem no birô tem as gavetinhas, tem uma chavinha, ele leva a chave para casa. Essas coisas é tudo público, viu, gente? São móveis públicos, a chave é público. Mas o que é que ele faz? Ele se apropria da chave. Aí fecha a chave do birô, fecha a gaveta, leva a chave para casa. Ele tem um armário lá, bota as coisas dele lá, aí fecha. Né? A cadeira, até a cadeira, se a cadeira é minha, bota o nome assim, fulano de tal. É tudo meu. Ele se apropria. Aí o outro, o colega, que é servidor, às vezes precisa de um documento, de um lápis, de um material, aí não pode abrir a gaveta porque está fechado. Não pode sentar, às vezes, porque aquela cadeira é dele. E quando ele chega e vê a cadeira fora do lugar, e vai à briga. Aí eu estudei isso e gerou conflito. Isso é egoísmo, gente. Egoísmo. Como é que a gente pode dividir uma sociedade? A gente pode trabalhar essa questão da socialização dos bens se a gente não sabe bem trabalhar a partilha no local de trabalho. E assim também é em casa. Pode ter certeza. Isso aqui é de Neto, isso aqui é de Raquel, isso aqui é de Gilson, isso aqui é de Neta, isso aqui é de Anderson, não pode tocar. Quem tocou isso aqui? Quem mandou você mexer aqui nesse meu negócio? Ela não é assim. É porque a cultura do ter, a cultura da posse, começa na família. É preciso a gente reconstruir esses conceitos para que a gente possa, então, ficar livre e menos sofridos a partir, com esses apegos a matérias. O espiritismo não pode viver isso aí. Ele prega uma coisa, mas na sua casa está reforçando, entendeu? Esse apego ao materialismo. É uma contradição muito grande. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido as recompensas na terra. Então, quem sofre aqui, se ele for embora, se ele desencarnar e não vir seu mundo aqui regenerado, ele tem direito, sim, a uma recompensa lá no mundo espiritual. Deus faz, nesse momento, a enumeração dos seus servidores fiéis. Claro que ele sabe, né? Quem são, quem serve a ele e quem realmente não liga para ele. E já marcou pelo seu dedo, olha o dedo aqui, o dedo, mais uma vez, viu, Raquel? O dedo aqui entrando na história aqui. E já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é esse que não recuaram diante da sua tarefa. Olha só a coragem aqui. Olha a coragem aqui. Tá? Que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do espírito. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, gente, aqui fica, então, essas ponderações, essas provocações, para que a gente possa refletir quem somos nós, em termos de atitudes, em termos de vivência espírita. Vivência espírita. E eu, como falei aqui no dedo, amanhã procure usar seu dedo, mas use o dedo dentro da consciência. Não vote naquelas pessoas que promovam a violência. Queremos um mundo de paz. Queremos um mundo de partilha. Como é que a gente vai votar em candidatos que promovem a violência? Elimine essas pessoas pelo voto, pelo dedo lá. Você tem um dedo para fazer isso. Então, você tem uma grande responsabilidade, entendeu? De exercitar todo o aprendizado espírita, né?
exercendo amanhã, né, a sua cidadania. Reflita a respeito dessas questões que eu acabei de discutir, de provocar aqui, e está aberto, então, para as considerações de vocês. Muito obrigado, então. Obrigado, Hélio. Trabalhador do Senhor. Foi boa as suas argumentações sobre o trabalhador do Senhor. Por que não, né? Você colocou aí as questões. Por que não? Por que a gente não faz? Tantas coisas que você colocou aí, que a gente ainda no nosso dia a dia dificulta as coisas, né, para o nosso próximo, impossibilita, como você muito bem colocou essa questão né, da repartição pública, né? A gente está sempre individualizando as coisas, né? Sempre é o nosso. Infelizmente, todos nós aqui cometemos esse tipo de atitude ainda, né? E cabe a reflexão disso daí que você falou, até também sobre, que eu acho que foi uma reflexão de hoje, que a obra de regeneração começa em casa, né? Não adianta a gente estar aqui realmente falando para fora ou estar fazendo, palestrando, né? Palestrando, conversando, né? Essas coisas, tentando mostrar que a gente sabe se a gente realmente não colocar em prática, né? E, pessoal, que queiram comentar, pode abrir os microfones, tá? Tem umas pessoas aqui muito inteligentes, que têm os pontos de vista muito claros, que acabam ainda acrescentando mais ainda o diálogo de hoje. Então, podem ficar à vontade. Olha aí, eu não disse? Boa noite. Boa noite. Eu gostei muito da parte hoje do tema do seu Hélio e desenvolver uma parte assim do trabalhador, né? Ainda mais ali quando falou da parte do servidor, a palavra servidor, o significado nato da palavra servidor, né? Servidor é aquele que veio servir, né? Servir. Como você falou também, eu tenho porque eu fui servidora pública, né? Então a gente tem essa concepção, a gente vê muito, minha sala, minha cadeira, minha caneta, e a gente não tem a concepção que servidor é aquele que veio servir, então nada daquilo é nosso, tudo ali é do coletivo. Agora, para que tenha essa consciência, eu acredito, tem que ter a transformação íntima, a sua transformação. Não é tão que a pessoa está sendo egoísta, é que a pessoa não sofre transformação, ela não teve a conformação. Como levantar armas, né? Revoluções. Se você não fez sua revolução interna, você vai levantar armas, sim. Porque você não foi transformada ainda. Quando você faz sua revolução interna, você não levanta. Cristo, ele fez a revolução com palavras. Levantou armas, Barrabás. Achava que ia livrar o povo, né, com armas. E quem foi que, na hora lá, que Herodes, quem vai, né? Cristo, quem foi que liberta? Barrabás. Porque as pessoas não estavam transformadas naquela época já. Né? Ainda não tinha sido a transformação íntima. Então, isso é como ele falou, é uma transformação, isso tá indo devagar, né? Porque as pessoas vão se transformando devagar, vão fazendo suas revoluções internas devagar. Porque não adianta eu fazer sozinho se não tem uma coletividade toda que fez essa revolução interna. Então, a gente ainda vai caminhar muito, até nas eleições, a gente vai caminhar muito, por quê? Nós não é os políticos que somos culpados, somos nós que não fizemos a nossa transformação. Nós não somos servidores do Senhor. Nós ainda somos nós servidores de nós mesmos, do nosso bem melhor, e não pensa no próximo, né? Então, isso é uma questão evolutiva, isso é uma questão de ser muito tempo trabalhado, como disse, estamos na transgressão planetária, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ainda... Mas vamos começar pela nossa, né? Pela nossa. Sermos servidor. Não só o servidor público, não só servir ao Senhor. Então, servir ao Senhor é muito difícil. É difícil, é fácil, porque a nossa função é servir o outro, né? Mas primeiro, para servir, nós temos que aprender, né? Aprender, praticar, né? A caridade, porque a caridade não é só
só você dar alguma coisa a alguém. É você dar aquela coisa sabendo que aquilo dali está servindo, está vendo que está ajudando alguém. Então, é muito difícil. E eu acredito que a gente ainda vai escolher, muitas vezes, botar os dedos errados. Não é questão dos políticos, somos nós que somos os errados. Nós que não nos transformamos ainda. Nós temos que fazer essa caminhada longa ainda dessa transformação. Vai ver muita ainda levantar de arma? Vai, porque a humanidade não está transformada. Quando ela chegar a esse ponto, eu acredito que aí nós vamos ser os servidores do Senhor, do significado mais justo, mais nato. Obrigado pela oportunidade, boa noite para você. Pessoal, Passar aqui para a minha qual vai ser a data? Hein, Neto? Qual vai ser a data da palestra dela? Deixa eu ver. Qual vai ser? Onde é que eu Você é uma daquelas que está atrasada. Os trabalhadores da última hora aí. A dona da casa. Vou passar aqui para a dona da casa, que hoje eu estou de visita. Só fiquei com o cachorrinho. Passei o dia todo sozinha com o cachorrinho. Beijo para vocês. Obrigada, Neto. Foi ele que me deixou aqui ontem. Vai falar, José Neto? Pode falar. Né? Fale, mulher. Você tem uma... Você... Isso é para ouvir, eu tenho que aprender. Então, eu ia falar quando o Raquel disse os inteligentes, aí eu me calei. Mas aí abriram para mim falar, eu vou falar. Parabéns, cara. Você está no contexto realmente daquelas pessoas que têm a sabedoria e têm a humildade de passá-la para os outros, certo? E para mim é muito gratificante ouvir você, como ouvir outros palestrantes também aí, certo? Porque tudo serve de aprendizado. E eu costumo muito estar eu costumo muito ouvir o Severino Celestino quando ele fala nos trabalhadores da última hora, que nós estamos totalmente atrasados. Totalmente atrasados, que nós já deveríamos estar... Já deveríamos estar há muito tempo já fazendo essa obra aí, certo? Eu sempre falo na questão da gente ver o nosso irmão e ter uma atitude, seja lá qual for. Não é você adotar aquele cara que está no meio da rua, não é adotar, mas é fazer alguma coisa por ele, dar alguma coisa que possa confortá-lo, certo? Que não é financeiro, certo? Alguma coisa, uma ajuda, seja ela qual for, um abraço, um aperto de mão, uma palavra, porque a palavra era tão importante que às vezes a gente está numa situação tão desesperadora, a nossa mente ela está totalmente corroída, a gente está sente a nossa questão sentimental, não de amor, mas sabe de procurar alguma coisa para ter um conforto e chegar aquela pessoa lá e dar um bom dia, boa tarde e uma conversa bem tranquila, sabe? Como o prefeito, como o Lucas fala, bem suavemente. Isso cativa. E essa coisa de você falar bem suave, bem tranquilo, aquela pessoa que está numa situação mais desesperada, no pensamento, na cabeça, vai começar a ter já um equilíbrio. Então, só a gente olhar para essas pessoas na rua aí, gente, e agora muito mais com esses venezuelanos que estão aqui, certo? Que são os nossos irmãos. Eu sempre faço as minhas preces, sempre invoco a eles aí que Jesus, e eu tenho um apego muito grande por Nossa Senhora Aparecida, apesar de ser espírita, eu tenho um apego muito por Nossa Senhora Aparecida. E assim, eu sempre peço para que ela, com seu manto sagrado, os envolva, sabe? Porque esse povo está totalmente desgarrado aí, não tem uma moradia digna, estão na rua o tempo todo. Os caras não têm nem onde tomar um banho, eles passam um dia com aquela roupa. Não é porque sejam sujos, eles não têm como tomar um banho. Ninguém vai abrir a porta da sua casa para oferecer um banho àquelas pessoas, não. Tem o chuveiro de Leandro, tem outros segmentos que tem isso aí, mas 0,0%, certo? E a gente tem que ter essa consciência, mas não só de olhar, só de sentir pena. Sentir pena e sentir dó não é um sentimento legal, não é caridade. Caridade é quando você faz alguma coisa, sabe? Conversa, dá uma moeda, seja lá o que for, insignificante uma moeda.
para mim não é nada, para você também não é nada, mas para eles, uma moeda, uma moeda, uma moeda, vai servir para alguma coisa, para eles aí, certo? Aí a gente fica, porque se eu der uma moeda, pensando naquelas pessoas que se drogam, problema deles, se tiver alguém que se droga, é problema dele, não é meu não. Se eu der alguma coisa de financeiro ou de alguma coisa material para aquela pessoa trocar por droga, o problema não é meu, é de quem vai fazer aquilo ali. O meu é tentar olhar o irmão que está precisando de ter atitude, porque se você não tiver atitude, não, absolutamente não vale nada. A questão que ele falou aí, você tem que ter essa atitude, você tem que chegar lá e fazer, seja lá o que for, por mais insignificante que for, é válido. Você transforma uma pessoa. Se você já conversou com alguém que está debilitado psicologicamente, e você já conversou com uma pessoa debilitada psicologicamente, depois que você fala com aquela pessoa, ela se transforma, ela se sente mais digna, porque quando tiram a sua dignidade, você não é nada, você é um lixo, certo? Então, assim, a palavra é muito importante, a palavra é uma coisa que é totalmente importante, certo? O silêncio é ótimo, mas a palavra também é importante porque tem pessoas que estão precisando de um incentivo, tem pessoas que estão precisando de um carinho, um conforto, um aperto de mão, perguntar como é que você vai, o que é que você está sentindo. Só no desabafo daquela pessoa, se aquela pessoa já começou a ter uma atitude melhor e você contribuiu para isso, não é você pegar o seu cheque, o seu dinheiro da sua carteira e dar para aquela pessoa, não. Certo? É você ter a atitude de chegar e conversar com alguém que você veja que está passando por uma necessidade psicológica, pode ser financeira, pode ser sentimental, pode ser o que for. Falar, não é adotar e levar para casa, não, porque ninguém vai fazer isso, não. Eu não faço, você não faz, porque hoje a gente não sabe com quem a gente está até entrando em contato. Mas essas pessoas que a gente vê na rua, a gente vê a situação de cada uma delas, se puder, gente, no momento que você para no sinal, sabe, deixa lá uma moedinha lá, não, é insignificante. Para mim é insignificante, mas para quem está recebendo aquela moedinha, é tão gratificante, porque você tem que, a questão da gente tem que se pôr na pele do outro que está passando por aquela situação. Quando a gente se pôr na pele daquela pessoa que está passando por aquela situação, há uma transformação. A transformação é sua e transforma seu irmão. A transformação que você falou, começa por aí, por nós, certo? Então, uma moedinha lá, insignificante que seja, deixa lá no teu carro, quando tu passar assim, numa esquina, você sentia a vontade de dar. Não é que você vai pegar uma de moeda e parar em cada sinal e dar. Quando você sentir aquela vontade de dar, que vem lá de dentro do coração, que vem lá de dentro da intuição, e você dá uma moedinha ali. Cara, insignificante então, aquela moedinha para mim. Com certeza eu não sou rico, eu sou pobrérrimo financeiramente, mas uma moedinha é legal, tá certo? Muito obrigado. É isso aí, a gente tem que ter essa atitude, chegar e ter essa. A mesma coisa no diálogo fraterno. Eu sinto falta do diálogo fraterno nos centros espíritas, certo? Tem pessoas que precisam não só conversar, não é a questão da desobsessão só, que é muito importante, é o diálogo. Tem pessoas que vêm totalmente desestruturadas, depois dessa pandemia ficou pior ainda, certo? E veio para transformar e não está transformando absolutamente nada. Aí que a gente vê que as pessoas estão totalmente ainda perdidas, levando vantagem em tudo. Então, a gente tem que ter essa transformação, viu? Obrigado aí. Não vou estourar o horário. Valeu, obrigado. Não, foi bom a reflexão. Teve uma hora que eu confundi Hélio com Henrique Cristo. O início ele foi meio empolgou aí, eu digo, isso é Henrique Cristo, tá aí. Digo, isso é Henrique Cristo aí. Ele tá no caminho, até na roupa dele, assim, esse cabelo dele, você olhando para ele assim, você não conhecer, você vai dizer, é uma entidade muito de luz que chegou, né? E é assim. Valeu. Não, tá bom assim. Não, tá bom. É porque eu tô com uma
pessoa me ajudando muito aqui, né? E ela está vendo aqui o lado da posicional aqui do celular. É sonoplasta aqui, rapaz. Posição. O que mais interessa, eu acho interessante, porque Hélio falou uma parte bem profunda, porque Hélio ele é muito provocador, isso é interessante. Enquanto que Núbia e Neto foi mais na vaselina, né? Foi mais no coitadismo, né? Porque o espírita, se a gente for diretamente com o espírita de verdade, né? Acontece que tem coisas que a gente não vai passar a mão, não. Cara. Há muitos que nós sabemos que existe no passado de cada um. E, às vezes você cria nesse mundo mesmo terríveis e catástrofes pelo mal que você fez. Né? Eu vejo quantos filhos aí abandonaram os pais muito cedo por posicionamentos totalmente errôneos e depois estão sofrendo a lei da causa nesse mundo mesmo. Não vou nem falar da vida passada, porque todos nós temos um passado aí. Eu não tive a felicidade de ter infância, por isso que eu falo assim, bem natural. Eu sou um pouco duro nesse sentido. Chico Xavier foi um dos espíritas mais católicos que eu já vi. E eu saiba assim, um dos mais católicos. E adorava Nossa Senhora como ninguém. Chico. Aí tem aquela coisa, como Neto fala, né? Da coisa de dar o pão, de dar o pinhão, né? De dar uma prata e tal. Acho muito interessante. Mas se você for olhar assim, uma visão mais ampla, como você começa a ler as codificações, ler os livros de André Luiz, a obra de André Luiz, de Luiz Sérgio, que é muito interessante também, a gente vai se aprofundando em certas situações que nós não temos muito assim de passar a mão na cabeça de certos irmãos, não. Eu, naturalmente, eu tenho dentro de mim assim que eu gosto de proteger mais as crianças. Eu vejo as crianças como... Aí sim, que ela está começando na educação, os pais às vezes não dão conforme da medida, né? Olha aí se ele está aí. A gente vê um trabalho tão benéfico que Duda faz aí, como muitos irmãos fazem nesse nosso país aqui, que graças a Deus essas pessoas como Duda, como muitos irmãos assim que trabalham a educação lá no início, que eu acho muito bonito isso aí. E isso faz com que a gente compreenda que é por aí que a gente tem que caminhar, né? Não desmerecendo os demais que estão aí nas sarjetas, né? Que estão no manicômio, porque, para mim, eu dou prioridade também ao pessoal dos manicômios, porque eu já fui um adepto, infelizmente, dessa natureza. Por isso me dá uma certeza de que eu tenho definições, eu tenho minha opinião dada, respeito de cada um, mas vejo como uma profunda natureza de prosperidade, esperança, de um dia melhor, de uma vida melhor de cada um. Sabemos que existe nas nossas vidas transformações em todos os momentos das nossas decisões. E a gente tem que apostar na nossa decisão mesmo, porque nós somos um espírito encarnado querendo transformar-se, melhorar cada vez mais. Né? É por isso que eu digo, eu não sou muito chegado ao coitadismo, né? Mas no momento certo eu acho que a palavra também ajuda muito. É como Neto fala que sente a falta aí, às vezes, de um direcionamento, de um diálogo fraterno. E tem muitos irmãos ali que a gente dá o pão, mas não diz uma palavra assim, que seja, às vezes se afasta, até temendo uma agressividade, algo do tipo. Tem quem tem conhecimento, tem realmente aí fora. Mas, na verdade, eles precisam de uma palavra, de um incentivo para poder modificar alguma coisa assim na vida deles. Né? O diálogo é interessante, saber por que está ali. Não é humilhação, não, é conversar mesmo. Mas só que o tempo é muito curto nessas ruas aí. Ninguém pode ficar parado muito tempo. E não é fácil, mas
É a vida, é a lei divina que nos favorece essa existência. Obrigado, Hélio. Foi um excelente tema e os bons direcionamentos de Neto é muito bom. E da minha amiga Rubia, né, participante aí toda semana do nosso evangelho. Boa noite a todos. Obrigado aí por tudo. Boa noite a todos. Eu acho que falta pouca coisa para se colocar, né, do que Neto colocou. Eu acho que ele... Neto não, desculpe. Neto também, né? Mas o Hélio, né, que foi quem fez a palestra da noite, onde ele foi muito fiel ao texto, né? Os obreiros do Senhor, né? Uma fidelidade muito, muito grande, e eu acho que é dessa forma que se estuda, né? É a gente pegando um texto e a gente sendo fiel ao que está dito ali. Às vezes, a gente não vê muito isso, porque a pessoa sai, né, para querer colocar as suas palavras, e a pessoa que está fazendo a palestra, e dá uma caminhada por uns assuntos lá, né, que não tem, às vezes, muita coisa a ver com o texto, né? Mas eu acho que ele foi muito, muito, muito fiel, né? E quem acompanhou as suas interpretações de todo o texto, né? Literalmente ele interpretou o texto, ele sabe quem são os obreiros do Senhor, né? Que ele bem explicou, e quem está no papel daqueles que não são os obreiros do Senhor. Isso está muito claro aqui no tema, quando ele diz, né? Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Esses são os obreiros do Senhor, né? E ele falou muito bem muitas outras coisas a respeito desse assunto. Mas ele também disse aqueles que não são, né? Ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e serão carregados no turbilhão. Disse mais, eles gritarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça? Porque não tiveste piedade de vossos irmãos e que recusaste lhe estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar. Então está muito claro, né? Quem veste a roupa de servidor do Senhor e aquele que não veste, né? Para quem quer seguir o Senhor, ele tem essa opção aí muito clara de quem constrói e quem destrói. E foi muito bem posta, né, por Hélio, né? A nossa irmã Núbia, não foi ela que falou? Né, Núbia? Eu não estou ainda muito afeito às pessoas. Essa irmã que falou, eu acho que é Núbia, né? Que ela está na casa de Josidete. É Núbia, sim. É Núbia, né? Então, ela colocou, né, fazendo uma referência no que Neto tinha dito, né, com relação à questão de que durante muito tempo vão usar o dedinho e etc. Depende de nós, né? Então, é o seguinte, mudar vai, né? A Terra vai mudar, o planeta vai mudar, vai chegar... Disso aí ninguém tira a Terra desse rumo, não tem quem tire, né? Mas acontece o seguinte, o planeta Terra ele é feito por elementos que compõem a sociedade do planeta Terra, né? E para que a sociedade mude, a Terra mude, é preciso que os elementos mudem, os elementos da sociedade, né? Então é a mudança dos homens que vai fazer com que o planeta se regenere, seja efetivamente um planeta de regeneração, né? O Hélio fez um desafio, uma provocação, né? Por que não construímos o reino de Deus agora? Porque o homem não quer construir. É incrível como o homem é teimoso, né? Bem perguntado. Mas já tem quem construa, viu, Hélio? Quem está fazendo isso, que está dito aqui, já está construindo, né? E a outro desafio foi que mal pensar que o reino de Deus
é desse mundo, né? Quem são os eleitos de Deus, né? Como bem o Evangelho diz, já está fazendo o reino de Deus por aqui, né? Então, a situação é a dificuldade que a gente tem de compreender religião. No Espiritismo não é diferente, não. A gente também tem dificuldade de compreender, né? Nós temos 2000 anos de cristianismo que a gente fica, né, dançando no mesmo lugar, né, repetindo. E eu me lembro de uma pessoa que muito dedicado, um cara muito bacana, norte-riograndense. Ele trabalhou 20 anos com Chico Xavier. E ele andava com os livrinhos debaixo do braço, bem tranquilo, bem calmo. E as pessoas, né, os espíritos ainda tiravam as brincadeiras, sabe aquelas brincadeirazinhas com ele, né? E eu ficava olhando assim, puxa vida, um cara tão dedicado e ainda tira umas brincadeiras meia chata com uma pessoa, né, tão bacana, que segue tão bem a doutrina espírita. E ele desencarnou. Fazem mais ou menos uns, não sei, 4 anos, 3 anos. E ele se comunicou através de uma médium da Paraíba, né? E a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, né? Vale a pena, meus irmãos, vale a pena ser bom, vale a pena seguir, né, a doutrina, ou seja, fazer aquilo que ele fazia, né? Então, é da luta de cada um, né? Então, legal, achei muito bacana, Hélio, sua exposição dentro do tema, principalmente por isso, porque você não saiu do tema e se ateve a executar a tarefa que lhe deram, né? E quem deu essa tarefa foi o Espírito de verdade, né? E ele espera que sempre que alguém leia e interprete isso aqui, interprete como você interpretou. Obrigado, como vocês dizem aqui, passa a palavra. Hélio, obrigado, Dudu. Hélio, considerações finais? Quer mais falar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Sim, não? Então, eu agradeço. Ele trouxe os exemplos do trabalhador do senhor. E eu queria até falar que Hélio hoje tirou até o dia para me ajudar a fazer uma inscrição no edital, algo muito difícil. E esse exemplo que é justamente o que ele falou hoje, que é, sabe, você tirar o seu tempo, é você ver que a pessoa está com uma dificuldade e você ir lá, mesmo que, sabe, mesmo quando existe um concorrente, por um exemplo, por que não ajudar o concorrente, né? E ele, não sei se ele viu minha dificuldade e ele se prontificou em me ajudar, e eu sei que não era algo fácil, não era algo realmente simples de se fazer, e ele realmente fez. Então, eu quero agradecer, porque isso está exemplificado o que você nos trouxe hoje, sabe? O que você falou hoje. E eu achei isso muito verdadeiro, né? Ele falou da socialização, que ninguém ama sozinho, falou da responsabilidade de abraçar o irmão, e tudo isso que os demais comentou, só tenho que agradecer. E, para encerrar, gostaria de pedir à família para fazer a oração. Pode ser? Gostaríamos de agradecer humildemente, Pai, por mais uma live, por mais uma semana que se encerra. Muito obrigado, Pai, pelas permissões, pelas dores que nos ensinam onde erramos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado aos nossos queridos e amigos, anjos guardiões e guias espirituais, que estão sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos intuindo boas ideias e nos livrando dos perigos. Obrigado a vocês também, meus queridos amigos. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o nosso nome.
Venha a nós ao vosso reino, e que sejam feitas sempre, meu Pai, as vossas vontades e não as nossas. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, meu Pai, jamais cair nas tentações, pois elas são a nossa destruição, e nos livra de todo e qualquer mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é sempre convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso regresso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti lhe confio a piedade divina, sempre nos rege e guarda, governe e minha vida. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais. Consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Muito obrigada. Então é isso, né, pessoal? Bom domingo a todos, bom descanso. Bom descanso para vocês também e uma feliz eleição para todos. Se Deus quiser. Paz para todos. Tchau. Acertem os dedinhos. Avisar Eu a Raquel aí acertei o meu, acertei errado, né? Eu acertei meu dedo errado, né? Ô, Neto, diga a ele aí que não é para apertar o dedo, não, é para segurar a caneta, viu? Oi, Djalma, ia Caneta. falar, Djalma? Caneta azul, eu não vou... Eu tenho que recomendar para você não costurar o dedo, que amanhã você vai precisar para voltar em frente. Pois é, por isso que eu disse que acertei o dedo Não. errado. Não pode ser com o dedo, não. Tem que ser com a caneta, porque você tem que ser... Você pode digitar com a caneta lá. Agora, caneta azul ninguém merece, pelo amor de Deus, viu? E caneta azul me lembra daquela música, eu já me dá um... É um grande poema, né? Ave Maria. E Aí aí, pessoal, boa noite. Ei, valeu. Tchau. Ei. Vou Tchau. jantar, viu? Tchauzinho. Eu vou comer bolo. Opa! Fazendo inveja, né? Ah, não, Tchau, senhora, mas não venha, não. Tchau.